Olá, investidores e parceiros! Mais um trimestre se encerra e trazemos, como de costume, nossa síntese dos principais eventos que moldaram o cenário macroeconômico e o desempenho das nossas estratégias de renda fixa no primeiro trimestre de 2026. Esse foi um período muito intenso, com corte de juros no Brasil, guerra no Oriente Médio, tarifas comerciais e muita volatilidade nos mercados. O cenário externo foi marcado pela imprevisibilidade política americana. As ameaças tarifárias de Trump geraram uma volatilidade nas commodities e uma crise diplomática com a Europa, enquanto a imposição de uma tarifa global de 15% pressionou a inflação americana, que já operava acima da meta. O Fed manteve os juros entre 3,5% e 3,75% e adiou qualquer alívio para o segundo semestre. O trimestre encerrou com um conflito militar entre Estados Unidos e Irã, elevando o preço do petróleo e o risco de estagflação global, exigindo cautela dos investidores. Já no Brasil, o trimestre foi marcado pela virada no ciclo de juros. O Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano, na primeira reunião do ano, mas mudou o forward guidance com clareza, sinalizando o início de corte para março. A probabilidade de um corte de 50 bips chegou a 83% nas opções de Copom ao longo do trimestre. O Ibovespa bateu níveis históricos, impulsionado por um fluxo estrangeiro relevante. Cumprindo o sinalizado, o Copom reduziu a Selic em 25 bips em março, para 14,75% ao ano. Um corte mais conservador do que o mercado esperava, sem sinalizar os próximos passos. E o conflito no Oriente Médio pesou na decisão. Com o petróleo pressionando e a inflação projetada subindo, o BC elevou essa estimativa do IPCA de 3,4 para 3,9 para 2026. O Brasil seguiu navegando em equilíbrio delicado, aproveitando o diferencial de juros e o fluxo estrangeiro, mas mantendo a cautela diante dos efeitos do conflito global e das tarifas americanas, tanto sobre a inflação quanto sobre a moeda. Olhando para o mercado de crédito, janeiro foi um mês de forte recuperação para o crédito privado. O IDA-DI e o IDEX geral encerraram em 116% e 129% do CDI, respectivamente, impulsionados pelo aumento do fluxo e pela volta das captações das empresas. Em fevereiro, já trouxe um veto contra. Os eventos de crédito da Raizen e de outras empresas geraram aversão ao risco no mercado de crédito e das principais debêntures, levando à abertura dos spreads e resgates em fundos de crédito. O IDA-DI recuou para 79% do CDI, o movimento clássico de espiral: resgate gerando vendas, vendas gerando mais abertura e mais abertura gerando novos resgates. Em março, o cenário de estresse no crédito corporativo se consolidou, exigindo cautela redobrada na seleção dos ativos. O risco de crédito se elevou, novas empresas anunciando recuperação extrajudicial e muitos fundos apresentando retornos abaixo do CDI. Já no mercado de termo, as operações de financiamento de termo seguem inversamente correlacionadas ao nível de juros. Com a Selic alta, o custo para montar as operações é elevado, e a necessidade de performance das ações precisa ser proporcional, o que naturalmente comprime a velocidade de antecipações dos contratos. Em janeiro, o cenário ainda estava restrito, com antecipações reduzidas, mas fevereiro trouxe uma virada. O aumento da volatilidade e da liquidez na bolsa começou a gerar antecipações pontuais, mas suficientes para impulsionar os retornos das estratégias. O ano eleitoral, o início do ciclo de cortes e a presença crescente do investidor em bolsa devem manter esse ambiente de maior volatilidade ao longo de 2026, o que é positivo para essa estratégia. Agora falando um pouco do desempenho dos fundos, nesse contexto de estresse no crédito corporativo e volatilidade global, os fundos da V8 Capital demonstraram resiliência, basicamente por alocarem exclusivamente no crédito bancário no financiamento de termo, que são estratégias menos expostas ao mercado de debêntures. Os destaques do trimestre foram a não recompra de letras financeiras perpétuas de bancos incumbentes, que gerou um alfa relevante nos fundos, e o fechamento
dos spreads em letras financeiras nos 2 primeiros meses do ano. Já em março, com o risco de crédito e de mercado se consolidando, adotamos uma postura ainda mais conservadora, aumentando a posição em caixa e termo e reduzindo a duration do book bancário. Assim, com o crédito corporativo sob pressão e os spreads que ainda não refletem plenamente os riscos do ano eleitoral, dos juros elevados, da inadimplência crescente e dos conflitos geopolíticos que se traduzem em volatilidade, manteremos nossa postura para os próximos períodos conservadora, assim mantendo a seletividade nas escolhas dos ativos bancários, com atenção aos eventos de crédito, liquidez e possíveis alterações regulatórias, priorizando a duration controlada e o risco-retorno adequado, aumentando a exposição de crédito bancário quando os prêmios justificarem e aproveitando o ambiente de maior volatilidade na bolsa para capturar antecipações nos fundos de termo. Acreditamos que, à medida que a Selic recua e os spreads se acomodam, surgirão oportunidades relevantes para aumentar o risco dos fundos e capturar o próximo movimento de fechamento da curva. Agora, para maiores detalhes sobre os fundos, resultados completos e análises aprofundadas, as cartas do gestor já estão disponíveis em nosso site e nas redes sociais. E qualquer dúvida, nossa equipe de relações com investidores também está à disposição para atendimento. Meu muito obrigado pela confiança e até o próximo trimestre.